Esse tipo de vídeo eu nunca fiz, mas por algum motivo muita gente me pediu, então hoje a gente vai analisar o elenco do Tottenham nesse formatinho aqui que vocês devem conhecer, né? Mantém o jogador, empresta ou vende. Eu quero começar já com os três que eu tô mais preocupado, que são os três que eu tenho a opinião mais forte no momento. O primeiro chama-se João Palhinha. Esse camarada aqui não tem por que fazer, ele acabou de ser herói do time, ele tem garra, ele gosta do clube, ele é um monstro na marcação, ele faz gol importante. O que tu quer mais de um jogador? Ah, mas ele tem 30 anos. E daí? Dá pra jogar no mínimo, mais uns 2, 3 anos em altíssimo nível. Isso aí é óbvio, o cara tá impecável a forma dele. Aí tu vai ver o que ele falou. João Palhinha quer ficar no Tottenham, isso é como um casamento. Ele quer ficar. Todo mundo quer que fique. O técnico quer que fique, eu quero que fique, todos os torcedores querem que fique, ele quer ficar. Se a diretoria for imbecil ao ponto de não pagar pra levar esse cara, é um erro muito grande. Quanto é que o Bayern de Munique quer? Eles pagaram 50, acho, pelo Palhinha. Se eles quiserem vender por 25, 30, 35, 40, paga. Paga. Eu não quero saber. Parece que o rival do Tottenham para contratar o Palhinha é o Sporting. Com todo respeito aí, tem amigos sportinguistas me assistindo. O Tottenham tem mais dinheiro que o Sporting. Né? Então quanto é que o Sporting vai pagar pelo Palhinha? Espera. Vai pagar 25? Beleza, o Tottenham oferece 26, acabou, leva. O segundo que eu tô mais preocupado é esse cidadão aqui, cadê, ó? É esse aqui, ó. Esse gurizinho aqui. Né? Ele tem que ser mantido no elenco para ontem. Para quem não sabe, esse cidadão se chama Luka Vuskovic, era um zagueiro de 18 anos que o Tottenham contratou, parecia só um cara mais ou menos normal. Mandaram ele para Hamburgo como emprestado e ele se tornou uma estrela absurda. Um dos melhores zagueiros da Bundesliga, ganhou o prêmio de melhor jogador do mês. Tudo que ele tocava virava ouro, foi parar na seleção da Croácia, jogou jogos como titular já da Croácia. Cara, a avaliação dele, segundo o Transfer Market, saiu de tipo 20 milhões para 60 milhões. Aqui embaixo tem umas estatísticas mostrando que ele é o 11º defensor, zagueiro na verdade, mais valioso do mundo já. Cara, esse guri, assim, ele é muito especial, ele é alto pra caramba, 1,93m pra um zagueiro é fantástico, né? E o que aconteceu? É que ele se destacou tanto, mas tanto, que um monte de clube grande abriu o olho. Aí tem, né, rumor de que o Barcelona tá de olho nele, de que o Bayern de Munique tá de olho nele. É óbvio que ele vai ter mais vontade de jogar por um clube desse do que pelo Tottenham, né? Mas, cara, ele é nosso. Tem um contrato de longo prazo, o diretor lá tem que sentar com ele e falar o seguinte: meu irmão, tu vai ficar aqui, tu vai jogar, tu vai ser um cara importante, garante pra ele o lugar dele que ele vai ter no elenco, porque ele tá prontinho e ele é uma futura estrela. E tem outra, assim como o Palhinha, ele faz gol pra caramba, tá? Porque ele é um monstro de cabeça, então ele vai pra área lá e faz gol. Cara, esse maluco é assim, prioridade manter ele. Ele é o futuro da defesa do Tottenham. Não, e tem mais, tá valendo 60 milhões depois de jogar uma temporadinha pelo Hamburgo. Se jogar uma temporada na Premier League, imagina qual que vai ser o valor dele. Aí se quiser vender daqui um ano, dois pro Real Madrid por 100 milhões, aí vende, né? E o terceiro que eu tenho uma opinião mais forte no momento é esse cara aqui, o Romero, né? Pra quem viu o meu pós-jogo depois da partida contra o Everton, sabe por que eu tô completamente indignado com ele. Ele nos momentos mais complicados do Tottenham na temporada, ele foi um péssimo líder, um péssimo capitão, e no último jogo mais importante ele não queria nem estar no jogo, ele queria estar lá na Argentina fazendo sei lá o que. Cara, esse maluco, ele perdeu completamente a moral comigo, é um grande zagueiro, não tô nem aí. Vende, manda pra qualquer lugar que for, né? Parece que o Atlético de Madrid tem interesse nele, certamente o cara tem valor, vende por uns 40 conto. Tranquilo, pra financiar o Palhinha, tá feito. O próximo bloco aqui eu vou falar de jogadores do departamento médico, que é uma coisa esquisita, é difícil falar porque tu não tem como vender um cara que tá arrebentado, né? Então são os casos do Kulusevski, que não jogou a temporada inteira, né? Ele tá lesionado aí, parecia uma coisa simples a lesão dele no final da última temporada, perdeu um ano inteiro e aparentemente não volta tão cedo. O cara não vai pra Copa, postou coisa no Instagram aqui, né, dizendo sobre a fase dele, sobre a luta todo dia pra poder voltar e tal. Cara, ele não tem como vender, ele jogou muito pela gente, de vez em quando ele era um jogador frustrante, mas ele foi muito importante. E não tem o que fazer, ele tem que ficar, se recuperar e ver se ele vai conseguir jogar bola de novo, porque parece que a lesão dele foi piorando, uma coisa puxou a outra e o cara tá todo arrebentado. Então vai ter que ficar, vamos ver o que acontece. Mesma coisa o Xavi Simons, né? Rompeu o ACL, então ele vai ficar aí uns 6 meses de fora ainda, não vai conseguir jogar com a gente por grande parte da próxima temporada, provavelmente. Mas chegou recentemente, não tem como vender lesionado, obviamente tem que manter o cara no elenco. E outro caso desse aí é o Kudus, né? O Kudus também teve uma lesão que não parecia tão grave assim, tá de fora, não foi pra Copa, tá? A seleção de Gana, onde ele joga, convocou sem ele. Então, eu não sei o que dizer, cara. É triste, porque é um cara de muita qualidade, mas tá lesionado também e tem que ficar, obviamente, né? E outro que tá nessa situação é o Odobert. Esse camarada é um ponta, talentoso francês, que ele começou a crescer de produção, ele tava passando daquela fase de tipo, é um jovem que não tá dando conta da Premier League pra, opa,
ele começou a mostrar que ele tá crescendo. Ele tava ficando cada vez mais importante pro time. Aí foi, com a sorte que o Tottenham tem, né? Rompeu o ligamento cruzado do joelho e tá de fora também. Então é mais um DM que tem que ficar, é o futuro do time, mas que no momento não tá jogando. Aí rapidinho, outros caras que também tem que ficar pra mim, assim, muito tranquilamente, né? James Maddison tá voltando de lesão agora, mesma lesão no joelho, né? ACL. E voltou e teve um pouco de importância nessa reta final do campeonato. E muitos acham até que ele teve uma importância como liderança mesmo com esse elenco. O cara é completamente identificado com o Tottenham, por algum motivo ele ama o clube, tá toda hora falando isso, que ele quer ficar. Cara, esse cara, na próxima temporada, é pra ser titular e capitão. Se não tiver na condição perfeita pra ser titular, né, talvez fisicamente ele ainda esteja devendo um pouquinho, pode manter a capitania mesmo assim. Quando tiver em campo, é o capitão. Acho que esse cara é o líder que a gente precisa, um cara positivo, um cara pra frente, que joga bola, sabe, tem experiência. Meu irmão, tem que ficar, obviamente, né? Outros dois pra mim tem que ficar, é óbvio, são o Gray e o Bergvall. Dois meio-campistas de qualidade imensa, com uma idade muito jovem ainda, nessa temporada. Os dois tiveram momentos em que eles subiram muito de produção, principalmente o Gray. O Bergvall foi na última que ele jogou mais, né? Mas, cara, são dois jogadores com uma qualidade imensa. É só manter, eles são o futuro do time. Mantém, desenvolve os caras, bota os caras pra jogar. Porque nessa reta final, o técnico De Zerbi, ele preferiu contar com um meio-campo de experiência, né? Com o Palhinha, com o Bentancur e com o Gallagher. Aí tudo bem, o time tava na pindaíba. De repente precisava mais de experiência mesmo e funcionou. Mas na próxima temporada tem que botar essas molecadas pra jogar. E manter os dois que são muito bons jogadores, né? Outros jogadores que tem que ficar, obviamente, né? Pedro Porro, ele tem uma qualidade imensa. Eu já peguei muito no pé dele. Mas ele é um cara muito confiável. Ele basicamente joga todos os jogos, nunca lesiona, nunca tá com algum problema. Ele às vezes tem umas tancices assim de ficar reclamando muito, um amarelo bobo. Mas com a bola no pé é um dos nossos melhores jogadores do elenco. E se transformou num líder também, a gente sabe, dentro do vestiário. Então, obviamente, ele tem que ficar. Por falar em liderança, o Bentancur é outro jogador que era muito criticado quando estava em campo. E aí, quando ele ficou lesionado um tempão, o Tottenham caiu assim, ó. E quando ele voltou, o Tottenham voltou a jogar bem. É uma coincidência? A gente não sabe. Mas ele dá uma estabilidade no meio campo que outros jogadores não conseguiram fazer, né? Então ele é um jogador que tá todo mundo do Tottenham com a plaquinha assim de desculpa pro Bentancur, né? Que ele foi muito importante nessa escapada do rebaixamento. E obviamente tem que se manter. Quando ele tá bem, ele é muito bom. Ele é muito bom. Né? Só que nem sempre ele tá bem, ele é um jogador um pouco irregular, mas nesse final de temporada foi muito importante, tem que ficar. Outro cara que também foi muito importante, sendo ainda melhor do que o Romero, que o Romero lesionou, né? E quem que entrou no lugar dele foi ainda mais seguro e com ainda mais liderança? O Kevin Danso, né? Esse camarada aqui. Ele é um jogador que tem algumas limitações, mas ele é um bom zagueiro pelo ar, ele é muito monstruoso, tem bastante força e certamente pode ser, no mínimo, o terceiro jogador da zaga, né? Então não tenho a menor dúvida quanto a isso que ele deve ficar também. Outro cara que tem que ficar, e eu não acredito que eu tô falando isso, mas é o Kinski. Né? O Kinski, depois daquele jogo contra o Atlético de Madrid, achei que ele tava arrebentado, mas o cara teve uma fortaleza... Mas o cara mostrou uma fortaleza mental gigantesca para se recuperar daquele episódio, assumiu a titularidade do Tottenham na reta final e foi brilhante, fez algumas defesas simplesmente fantásticas, se redimiu completamente e pra mim hoje o time começa com ele na próxima temporada, né, como goleiro. Porque goleiro é uma posição complicada que o Tottenham não sei se vai ter dinheiro para contratar alguém de 40, 50, 60 milhões. Vai ter que ser ou o Kinski e o Vicário, né, e eu acho que não vai ser... ou o Kinski e contrata outro goleiro assim mais desconhecido de um mercado alternativo para de repente brigar por posição. Não vai dar pra gastar 50 contra um goleiro, creio eu. Aí a gente já fala um pouco do Vicário, né? Que ele é um cara que gosto muito dele, da atitude dele, ele é um cara meio desparafusado, assim, não tem parafuso a menos. Eu cheguei a brincar que ele era o Courtois italiano e certamente em alguns momentos ele parece mesmo pela capacidade dele de defender finalizações, né? Mas ele é um cara que oscilou muito nessa temporada, falhou muito, parece que mentalmente sentiu o Tottenham brigando pra não cair e acabou se tornando um jogador muito contestado e perdeu um pouco o clima com a torcida. É triste, mas parece que a Inter de Milão tem interesse nele. Cara, se pegar uma taxinha bacana com a Inter de Milão, acho que vale a pena vender e trazer alguém novo pra dar uma renovada nos ares ali, porque o Vicário ficou um pouquinho marcado. Eu gosto dele, mas eu prefiro que de repente a gente tente alguém novo pra brigar pela vaga ali com o Kinski, né? Aí o terceiro goleiro aqui é o Austin. Eu conheço pouquíssimo sobre ele, jogou uma vez só com a gente, né, acho. E, bom, para terceiro goleiro, acho que pode ser qualquer um gurizão da base aí, inglês, que conta também para aquelas cotas, né, de jogadores formados na Inglaterra, no Reino Unido e tal. Então pode ficar, não tem problema. E eu acho que o último que eu tenho certeza que eu quero que fique é o Van de Ven. Né, o Van de Ven tem sérios problemas aí também nessa temporada, em momentos que ele deixou um pouco a desejar, alguns questionaram a liderança e o comprometimento dele com o Tottenham.
Mas querendo ou não, cara, eu tenho a convicção, de verdade, assim, que ele é um dos melhores zagueiros do mundo quando ele tá bem. Eu tenho a impressão que se ele vai pro Barcelona, ele seria o melhor zagueiro que o Hansi Flick poderia contratar para fazer cobertura naquele sistema de marcação alta deles, e que em 6 meses no Barça ele já seria considerado top 3 zagueiros do mundo. É que no Tottenham, brigando pra não cair, é difícil se destacar dessa maneira. Mas ele é fantástico, ele tem velocidade, ele tem um pouco de liderança ainda, que a gente questione muito aí, né? A questão do Van de Ven. Mas por mim tem que ficar, inclusive, buscar de repente uma renovação de contrato dele, porque senão daqui a pouco vem time querendo contratar ele de graça, né? O Real Madrid, quando o contrato estiver acabando, vai estar de olho já. Agora a gente chega em mais um cara que eu tenho certeza que eu quero ir embora do clube, né? Eu vou botar no vender, mas não é vender, porque ele tá só emprestado, que é o Kolo Muani. O Kolo Muani é uma das piores contratações da história do Tottenham. Só não foi pior porque o Tottenham pagou só um empréstimo por ele. Não pagou uma compra. Se tivesse comprado, ele é um jogador... Assim, a temporada dele pelo Tottenham é pavorosa. É assim, horrível. Horrível. Eu espero que ele fique muito longe do Tottenham, né? Vai acabar o empréstimo dele e ele volta lá pro PSG, né? Que tem o passe dele. E aí essa é uma bomba pro PSG resolver. A gente não tem nada a ver com isso. Eu adicionei mais uma categoria aqui, ó, que é deixar sair. No caso do Kolo Muani e também o caso do Ben Davies, que o contrato dele tá acabando. O Ben Davies é um cara que mal jogou na temporada, pouco que jogou ainda conseguiu fazer um golzinho importante, né? Mas ele é um cara que ficou muito tempo no Tottenham, tem liderança, ele sempre aceitou o papel dele diminuído no elenco, jogando pouco, sem problema nenhum, e sempre ajudou os mais jovens dentro do clube lá. Parece que ele tem, inclusive, vontade de virar treinador e tal, vamos ver como é que vai ser. Mas o Ben Davies, ele, assim, não tem como renovar o contrato dele, o contrato tá acabando. Então que ele saia vai ser feliz em outro lugar, mas é um cara, assim, ele foi muito bacana a atitude dele dentro do clube, sabe? Aí vamos começar então com as vendas aqui, né? A gente tem nosso querido Radu Dragucinho, romeno, que, cara, ele é um zagueiro, eu tenho quase certeza que se ele jogar num time que joga em bloco baixo, que ele fica na área, espanando bola, ele pode ser ok. Num time em que precisa que ele saia mais, corra pra trás pra fazer cobertura, que ele precise sair jogando com passes, ele é um jogador muito inseguro, com muitas falhas. Eu espero que ele tenha sucesso na carreira dele, parece que ele é um cara muito bacana também dentro do vestiário, mas assim, creio que não tem nível pra Premier League, pelo menos não pra um time do Big Six. Eu sei que tem muitos que ficam questionando, o Tottenham não é mais Big Six e tal. Outro que tá com um contrato expirando é o nosso querido Bissouma. O Bissouma vai ter que deixar sair então, né? Já que o contrato dele não tem como renovar com um cara que vem jogando pouco, quando joga, às vezes não é tudo isso. O Bissouma, quando ele chega no Tottenham, ele tem os primeiros 3 meses ali, cara, fantásticos. Ele tava assim, voando. E ele tem muito talento. Só que ele é um cara que às vezes tem algumas questões fora de campo também, né? Foi visto mais de uma vez flagrado usando aquele gás que os jogadores de futebol usam lá como se fosse uma droga, assim, né? Ele fica desligado dentro de campo às vezes. Então, cara, assim, se tivesse contrato ainda, de repente poderia ficar, mas como o contrato tá acabando, vai sair, não tem como. Agora tá começando a ficar mais difícil, né, rapaziada? Mas vamos lá. O próximo é o Gallagher, né? O Gallagher era um jogador que eu não queria de jeito nenhum no Tottenham e que de fato ele mostrou muito pouco no começo dele no clube. Quando chegou o técnico novo, ele mudou da água pro vinho, né? Ele virou basicamente um titular absoluto ali, que correspondeu. Eu ainda acho ele mediano, mas ele é um jogador muito esforçado, que corre o campo inteiro, desarma legal. E, enfim, acho que ele acabou de chegar por 40 milhões, nunca que o Tottenham vai conseguir vender ele. Assim, se aparecer uma proposta lá da Arábia Saudita lá por ele, vende. Por mim não tem problema. Mas acho que realisticamente ele vai ficar e pode ser um cara importante no elenco. Odiaria se ele fosse titular desse time, tá? Odiaria. Mas pode ser um cara importante pro elenco. Outro cara que me dói, mas eu acho que já chegou o momento dele, é o nosso querido Pape Sarr. Ele é um jogador que tem muito potencial, cara, já fez alguns jogos excelentes pelo Tottenham, teve momentos incríveis que ele foi titular e tal, mas nessa temporada eu tenho a impressão que ele andou de lado, não se desenvolveu e talvez até regrediu como jogador. Eu não sei, o Sarr às vezes também tu fica um pouco na dúvida, assim, o que é o melhor que ele sabe fazer, sabe? No momento ele é um jogador que faz tudo de forma meio mediana. Ele não tem nada assim que ele é muito especial. Eu acho que ele vai acabar ficando, não sei se vão ter propostas por ele, mas se aparecesse uma propostinha legal, eu acho que eu venderia. O Dodi. Cara, o Dodi é o seguinte, rapaziada. O problema do Dodi, né, é com certeza a questão física. Nessa temporada, ele mal jogou, aí ele voltava depois de lesão, jogava tipo 2 jogos e lesionava de novo. Aí voltava, 2 jogos e lesionava de novo. Assim, se ele tiver em forma jogando... Cara, ele é muito bom jogador, adoraria, ele pode ser titular do Tottenham inclusive. Só que o Tottenham tem que fazer que igual fez com o Van de Ven. O Van de Ven na temporada antes dessa, ele só se lesionava, né? E ele conseguiu nessa temporada corrigir. Eles fizeram até estudo da movimentação do Van de Ven para ele reaprender a correr
pra conseguir corrigir a sua postura e os músculos que ele usava e tal, pra conseguir se poupar melhor e jogar a temporada inteira como ele fez. Praticamente não se lesionou, né? Ou se ficou fora foi coisa muito pouca. E o Doge tá precisando disso. Se ele tiver em forma, mantém. Se o departamento médico identificar que o cara virou de vidro, aí vende. Porque não dá pra ter um cara assim que tu não consegue confiar que ele vai conseguir jogar. Vamos lá, rapaziada. Jed Spence. Jed Spence é um lateral fantástico, né? Ele é um cara que tem problemas aí, atacando principalmente. Ele não é um cara que vai fazer muito gol ou acertar muito cruzamento, né? Mas ele tem as suas valências. Ele é um cara que dribla muito bem, consegue carregar a bola da defesa pro ataque, né? E de repente, quando chega no ataque, toca pra outra pessoa daí. E ele também é muito bom defendendo, né? Ele consegue ter muitos bons duelos com pontas dribladores. Ele consegue encaixotar jogadores assim, especiais de outros clubes que quando ele enfrenta ele consegue marcar muito bem. Então ele foi pra Inglaterra, pra seleção, pra Copa do Mundo justamente por causa disso. Então eu manteria ele também, beleza? Chegou agora em momentos mais complicados, né? Primeiro o Matistel. Cara, o Matistel é um jogador, já elogiei muito, né? Ele tem muita iniciativa, um jogador que joga com muita paixão, com muita confiança, coragem. Mas às vezes, cara, eu tenho a impressão que ele não tá pronto pra Premier League ainda. Ele foi importante pra gente também na temporada, principalmente agora na saída pelo rebaixamento, né? Mas eu acho que o melhor pro Theo é ou vender com uma cláusula de recompra, igual o Real Madrid faz, sabe? Quando vendeu o Nico Paz lá, tu bota uma cláusula de recompra, se o cara vingar no futuro, tu recompra ele. Ou até um empréstimo. Eu não acho que faria mal pro Theo sair desse ambiente do Tottenham e joga uma temporada, pô, no Lyon, como fez o Endrick. Não sei se seria uma má ideia. Pode parecer pra ele que ele tá dando um passo atrás por ele estar saindo da Premier League, mas eu acredito que seria muito importante pro desenvolvimento dele. Né? Ele jogou numa temporada com muita pressão, ele teve problemas de ficar no banco, ficou fora do elenco da Champions League. Acho que isso afetou muito ele e acho que ele não tá pronto ainda pra ser o jogador que a gente precisa. Outro que eu acho que eu emprestaria, porque eu vi muito pouco dele, é o Souza, brasileiro que veio do Santos. Ele chegou, jogou um pouquinho de lateral esquerdo, jogou um pouquinho de meia e sumiu. Então eu não sei como é que ele tá. Ele é muito jovem, talvez valha um empréstimo para um time da Championship, para ele pegar um pouco de rodagem na Inglaterra e depois ele volta pra gente ver como é que fica, né? Ainda sobre emprestar, esse aqui é o Devine, tava emprestado por um time da segundona ali, aparentemente foi ok. Esse aqui é o Donley, também tava emprestado. Esse aqui eu acho que é o Lancashire, tava emprestado no Oxford. E esse aqui é o nosso querido Mike Moore. São 4 jogadores aparentemente talentosos. Eu emprestaria de novo eles, mais uma temporada para ganharem mais experiência. E aí, se algum deles realmente vingar muito, traz pro elenco, né? Ou também pode vender com cláusula de recompra. Não vejo muito problema. O Mike Moore, especialmente, ele parece ser muito bom jogador. E ele foi eleito o melhor jovem da temporada lá no Rangers, que ele foi emprestado lá pro Campeonato Escocês. Mas mesmo lá, ele não teve números absurdos nem nada. Não me parece que ele tá pronto para chegar no Tottenham e ter um espaço no elenco ali. Então, com jovens assim, acho que vale a pena emprestar. E aí, se o cara vingar, depois traz de volta. Agora, a gente tem alguns jovens aqui que parece que não vão vingar, né? É o caso do Scarlett. Eu venderia ele, né? Já tá há muito tempo aí no elenco do Tottenham, foi emprestado para alguns times onde ele não conseguiu render nada. Cara, o Scarlett foi emprestado lá para um time da Escócia. Qual que foi, velho? Para o Hibernian. E não fez nenhum gol em 10 jogos. É um negócio meio complexo, né? Eu acho que esse cara, ele já tá com 22. Ele nunca... Ele teve um jogo ou outro que ele foi bem pelo Tottenham, mas ele quase nunca joga. E se nenhum técnico que passa lá bota o cara para jogar, é porque alguma coisa tem, né? Então acho que tem que vender ele. O Alejo Vélez é um cara que chegou com potencial, agora já voltou emprestado pra Argentina. Teve uma hora que parecia que o Bahia queria comprar ele. Cara, vende. Ele não parece ser nada especial também. Olha o desempenho do cara. Tá emprestado lá no Rosário Central. 23 jogos na Argentina, 6 gols. Não é de se jogar fora, mas não parece um cara muito talentoso também não. Outro que eu conheço muito pouco, tá? Mas pelo que eu vi, acho que dá pra vender ou emprestar de novo, no caso, que esse aqui é o Ashley Phillips. É um zagueiro que tava emprestado lá no Stoke City. E aparentemente ele foi titular do Stoke City na segunda divisão o tempo todo, mas creio eu que não tem nível para o que a gente precisa nesse momento. O Solomon é um cara também que ele foi emprestado para o Villarreal, não estava conseguindo jogar, foi para a Fiorentina e somando esses 2 empréstimos, 3 gols e 6 assistências na temporada. Eu confesso que eu não conheço muito, mas mesmo na Fiorentina acho que ele teve problemas para jogar, né? Ele acabou virando reserva, não. Ele foi titular praticamente a campanha inteira da Fiorentina aí. Mas, cara, não parece que é um cara que vai fazer muita diferença pra gente, vende logo. O Takai é esse zagueiro, também conheço pouco sobre ele, foi emprestado pro Borussia Mönchengladbach e mal conseguiu jogar lá, então não parece que ele vai ser isso tudo, né? Eu venderia, eu emprestaria, não sei, mas acho que não dá pra ficar no elenco. Esse aqui é o Yang Min, ele é um sul-coreano que parece ser bem talentoso também. Tava emprestado aí acho que era no Portsmouth. Aí ele tava jogando. Aí ele vai pro Coventry, que tava em primeiro na segundona.
E no Coventry ele não consegue mais jogar, ele fica até fora do elenco e tal, então não sei em que nível que ele tá, parece que não é muito alto, eu emprestaria de novo. E por último sobraram os nossos dois centroavantes, o Solanke e o Richarlison. Eu deixei eles por último pelo seguinte motivo, cara. Ambos são bons jogadores, tá? Eles só não são de tão alto nível assim. Além disso, os dois sofrem com problemas de lesão. Nessa temporada agora o Richarlison conseguiu jogar mais, mas na última ele tinha sofrido muito. E o Solanke na última tinha conseguido jogar mais, mas nessa ele sofreu muito. Ficou praticamente a temporada inteira fora do time. Né? E são dois caras que, velho, é evidente que eles têm qualidades, né? O Solanke faz um pivô absurdo, ele briga muito, ele é goleador. O Richarlison, ele se doa muito pela equipe, ele tem aquele espírito do 9 puro que é, se a bola sobrar na área vai cair nele, ele vai guardar. Né? Então acho que são jogadores bons aí, mas o Tottenham precisa trazer um centroavante melhor. Eu não sei quem que é, não é meu papel, não sou diretor de futebol do Tottenham, muito menos olheiro, mas tem que trazer um atacante para ser titular absoluto, penso eu. E um dos dois deveria ficar para dar um pouco de continuidade para a equipe e para a gente poder ter também uma opção ali no banco, né? Acredito que se for hoje, quem vai ficar é o Solanke. Chegou a menos tempo e é um cara que acho que rendeu um pouquinho mais até. Já o Richarlison, gosto muito dele, acho que ele tem mercado, tá? Acho que dá para vender se quiser sim por um bom dinheiro aí. Então eu não sei o que eu faria, mas creio eu que para próximas temporadas só deveria ter espaço para um dos dois, tá? Então eu vou ficar em cima do muro aí. Quem ficar, acho que tá válido. Espero que seja o Richarlison na real, eu gosto muito dele. Eu gosto de ter o Richarlison no elenco. Né? Muita gente não gosta do Richarlison aí, acha que ele é ruim, aquela coisa toda, mas eu defendo o nosso pombão na massa. Então basicamente eu manteria 18 jogadores, sendo que dos 18, 4 estão com lesões sérias. Então meio que não dá pra contar pra próxima temporada. O Tottenham vai ter que ser muito ativo no mercado de transferências. Eu sinceramente não sei quanto que o clube vai ter pra gastar, quem que vai contratar ou não. Segundo o Fabrício Romano, o Robertson do Liverpool tá com negociação aí com o Tottenham, poderia chegar de grátis. Acho um ótimo cara, uma boa liderança, apesar de não estar mais no auge da carreira dele, né? Pode ser muito importante para de repente revezar com o Dodi na lateral esquerda. E o Fabrício também falou que o Savinho, que o Manchester City recusou uma proposta de 70 conto do Tottenham na temporada passada. Aparentemente o Tottenham tem interesse de novo no Savinho. Então, se ele vir, interessante, né? Um jovem driblador aí, ponta, que ainda pode evoluir bastante. Espero que ele venha. Com essa diretoria do Tottenham aí, provavelmente vai acontecer tudo o contrário, né? Eles vão deixar o João Palhinha sair, ele vai pro Sporting. Aí eles vão vender o Van de Ven em vez do Romero. Aí vão renovar o contrato do Kolo Muani. E por último, eles vão gastar tipo 60 conto no Savinho. E o Savinho vai chegar e em 2 dias vai se lesionar pelo resto da temporada. O Tottenham tem cara de que vai ser isso aí, né? Esperamos que não, né? Deixe nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo também. De repente dá pra fazer mais vezes esse tipo de coisa, né?